Querido internauta, aluno da nossa escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, nós estaremos estudando hoje com vocês o estudo da lição, a lição que é a lição de número 11, aqui seria ministrada no dia 14 de junho de 2020, que é o segundo domingo, dia do pastor, segundo domingo de junho. E essa lição tem o seguinte tema: atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo da lição está em Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz o seguinte: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4, versos do 1 ao 4, está em Colossenses, capítulo 1, versos do 9 ao 12. Então vamos ler primeiro Efésios 4, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O verso 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O verso 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Verso 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A segunda leitura está em Colossenses 1, 9 ao 12, e diz o verso 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 11: corroboradores em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. O verso 12: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Com essa lição, a de número 11, nós iremos entrar naquela que é a segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. A primeira parte da carta, que vai do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 21, contempla aí a primeira parte, na qual o apóstolo Paulo falou da riqueza do cristão, falou do chamado, falou dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. A partir do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 6, versículo 24, nós temos a segunda parte dessa carta, onde Paulo agora vai entrar em uma outra temática. Ele vai falar sobre o andar do cristão. E aí, Paulo vai nos ensinar a andarmos como igreja, a partir do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 4, verso 16. Depois, o apóstolo vai nos ensinar a caminhar em santidade, a partir do verso 17 do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 21. A partir do capítulo 5, versículo 22, Paulo vai nos ensinar a caminhar no testemunho de Cristo Jesus, até o capítulo 6, verso 9, quando ele então, no verso 10 do capítulo 6, iniciará a quarta caminhada, que é caminhar nas batalhas. Hoje, essa lição, na qual nós estaremos meditando, nós iremos estar atentos ao caminhar na igreja, e aí focando na nossa conduta, focando na nossa maneira de caminharmos como igreja do Senhor Jesus. Queridos, essa lição tem como objetivo geral mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade,
da mansidão e da longanimidade na vida dos crentes. Essa lição ela se volta, em verdade, para 3 aspectos do caminhar como igreja. O primeiro aspecto é a humildade. E aí será a primeira parte, 1/3 da lição. No segundo terço, a gente vai estar meditando sobre o caminhar na mansidão. E depois chegaremos ao caminhar na longanimidade. Para que você fixe bem, eu queria que você imaginasse um carro, um veículo. O que é que mantém o veículo, as peças do veículo todas no lugar? De modo que, ao andar, o veículo não vem a se desfazer. São as braçadeiras e são os parafusos. Braçadeira e parafuso coloca cada coisa presa a outra coisa. Esse parafuso, essa braçadeira que mantém a unidade, a integridade do veículo, da máquina, nós podemos assemelhar no corpo de Cristo a humildade. É a humildade que liga o corpo de Cristo, que liga as partes do corpo de Cristo, que liga aquele que é pé, aquele que é braço, aquele que é coração, aquele que é pulmão, aquele que é... Isso assemelhando alegoricamente a igreja a um corpo, como fez o apóstolo Paulo. Então, a humildade é o que liga, a humildade é o que junta. Bom, mas não só precisa o veículo de parafuso, quando ele viaja, ele precisa administrar a viagem. E o que é que administra a viagem? O motorista tem a marcha. 1ª, 2ª, 3ª, até 5ª marcha, o veículo vai ter o controle de velocidade. Quem é que faz? Quem é que administra o relacionamento na igreja? Qual é? Qual seria a característica? Qual seria o atributo? Qual seria a virtude que vai administrar isso? Não será a humildade. A humildade liga. Quem vai administrar os relacionamentos na igreja, a interação entre as diferentes pessoas no corpo de Cristo é justamente a mansidão. A mansidão tem esse papel. A mansidão vai administrar os relacionamentos. A mansidão vai administrar as diversas diferenças que vão acontecendo nesse relacionamento. E, por fim, toda viagem ela tem solavancos. Não há viagem sem solavancos. Jesus ele disse, eu vos digo isso para que me entendam, pais. Olha, no mundo vocês terão aflições, vocês terão dificuldades. Jesus ele vai falar daquele que edificou a casa sobre areia e daquele que, atendendo a sua palavra, é assemelhado pelo Senhor àquele que edificou a casa sobre a rocha. Por quê? Porque viriam os ventos, viriam os temporais. Na viagem existem buracos, na viagem existem situações. E o carro sofre saculejos. E quem é que suporta os saculejos no carro? É o amortecedor, são as molas. Elas fazem com que o carro suporte os saculejos. E no nosso relacionamento com a igreja, quem é que faz a gente suportar os saculejos na caminhada da fé, na caminhada como corpo de Cristo? É justamente a longanimidade. É ela que nos faz ter tolerância, é ela que nos faz suportar os coléricos, é ela que nos faz suportar os sanguíneos, é ela que vai nos fazer suportar os fleumáticos, é ela que nos vai fazer suportar cada pessoa do jeito que ela é, com a característica que ela tem. Os dedos das mãos, é bem conhecido isso, não são iguais. E as pessoas, cada pessoa é um mundo. Deus nos fez poemia sua, diz o apóstolo Paulo, e cada um de nós somos um poema diferente e especial, feito por Deus. Não há um ser humano exatamente igual ao outro. As digitais são diferentes. Os olhos, a córnea de um é diferente da córnea do outro. Não há uma pessoa exatamente igual à outra. E por isso nós precisamos de exercitar a longanimidade, para podermos desenvolver bem esse relacionamento nosso, na nossa caminhada como igreja. Mas, dando aqui, feito esse introito, a gente vai ao primeiro aspecto, a primeira virtude, que justamente é a virtude da humildade. E o primeiro ponto diz assim, para haver unidade é preciso humildade. A humildade, no texto, é apresentado como uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. É necessário que o crente exercite
e tenha essa virtude, a virtude da humildade. Mas aí cabe uma pergunta: a humildade é uma virtude ou a humildade é uma fraqueza? Porque para o mundo secular, a humildade muitas vezes não é vista como uma virtude, mas é antes vista como uma fraqueza. O mundo gosta dos fortes, o mundo gosta daqueles líderes que se impõem, daqueles líderes que se fazem ouvir, aqueles que se colocam, e muitas vezes líderes que se colocam com arrogância. Acontece muito na política, não é? Aqueles candidatos que falam que são mais aguerridos no falar, não é? E muitas vezes agressivos nos debates. Alguém diz: esse venceu o debate. Mas enquanto que o mundo parece querer aquilo que é forte, aquilo que é semelhante ao aço, aquilo que é semelhante à rocha, a humildade nessa hora é visto como uma fraqueza. Mas o que é de verdade a humildade? É uma virtude ou seria um defeito? Vamos ver isso aos olhos da palavra de Deus e conforme está na lição e na carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz um apelo. E qual é o apelo do apóstolo? No capítulo 4, no verso 1, ele já diz: rogo-vos, eu peço a vocês, pois eu, o preso do Senhor. Paulo já se coloca, veja, como preso. Na carta, ele já está exercendo a condição de humildade, porque ele está preso. E ao escrever, ele podia dizer: rogo-vos eu, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo. Mas aqui ele diz: rogo-vos, pois eu, quem? Não é o apóstolo, ele diz o preso do Senhor. Paulo já está exercitando aqui a humildade. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E aí o verso 2 diz: com toda a humildade. Paulo está chamando a atenção para a necessidade de que na nossa conduta diária nós exercitemos a humildade. Sem a humildade não há junção. Sem a humildade não há aquilo que junta, que une as pessoas. Queridos, e aí nós temos a humildade como virtude, não como algo negativo, mas como algo positivo. E aí a gente tem em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, um exemplo maior de humildade. Tome comigo sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7. Diz assim: qual, está falando de Jesus, qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. No verso 7, Filipenses 2,7, ele diz: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo faz aqui um contraste. Enquanto que Satanás, lá atrás, quando ele era anjo de luz, quando ele estava na presença do Senhor, junto com os demais anjos que serviam ao Senhor, ele buscou usurpar a posição que cabia a Deus. Quando ele diz: me elevarei até as alturas, eu tomarei e me assentarei lá no lugar do Altíssimo. Então Satanás queria e desejava ser igual a Deus, ser Deus, na verdade, ser adorado pelos anjos de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, ele vai propor isso a Jesus. Ele diz: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te fazer governar a terra. Então, era um desejo que estava em Satanás, ser adorado, ser Deus. Mas Jesus aqui, em contraste com Satanás, em contraste com Adão, porque qual era a proposta lá no Éden? Vocês serão como Deus. Ser como Deus, ser elevado. É o inverso do que Jesus está vivenciando aqui em Filipenses, narrado em Filipenses, versos 6 e 7. Jesus é Deus. Está lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus. E o Verbo fez todas as coisas e nada foi feito sem Ele. Então,
Jesus é o Filho de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência. Jesus, ele foi adorado, ele recebeu a adoração. Isso escandalizava os fariseus, isso escandalizava os religiosos de sua época. Por que Jesus aceitava a adoração? Porque Jesus é Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, juntamente com o Espírito Santo e o Pai, um Deus em 3 pessoas. Não é o foco da nossa lição, mas eu quero te dizer que Jesus, sendo Deus, diz o texto, não teve por usurpação, não, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, ser Deus. Mas se Jesus se aferrasse ao ser Deus, ele não podia ser o Verbo encarnado. Ele não podia viver entre os homens, ele não podia carregar a cruz, ele não podia tomar sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz não poderia estar sobre ele. Ele não seria aquele que foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Esse Jesus, ele se esvaziou, ele se anulou enquanto Deus para ser perfeitamente homem. E diz o texto, esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se da sua onipotência, da sua onisciência, se fez homem. E diz o texto, tomando a forma de servo. E esse termo servo lá no grego não é diáconos, porque quando a Bíblia fala de servo, muitas vezes traduz a palavra diáconos, que é o servo pago, aquele que é servo, mas recebe pelo seu trabalho, ou doulos, que é o escravo, aquele que não tem direitos, aquele que sequer possui liberdade. Esse servo traduzido aqui, tomando a forma de servo, não é o servo pago, é o escravo, é o doulos, escravo. Jesus tomou a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. E vai dizer o verso 8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e morte de maldição. Maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, dizia a lei mosaica. Ele se fez maldito no nosso lugar. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade que nós podemos ter e como referência para nós. E nós vamos encontrar essa humildade em Jesus ali em João 13, quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Ali naquela que seria a Santa Ceia, naquela quinta-feira à noite, quando eles estão reunidos no cenáculo. Jesus estavam ali todos para participar da ceia, mas era costume, quem chegava da rua precisava ter os pés lavados. Quem chegava da rua precisava ter as mãos lavadas para sentar-se à mesa. E havia ali, de fato, água, havia ali bacia, havia ali toalha. Mas quem chegou no cenáculo não viu o servo para lavar-lhe os pés, nem lavar-lhe as mãos. E cada um foi sentando no seu lugar, talvez esperando que, em dado momento, um servo entraria no cenáculo para fazer aquele trabalho. Mas, em verdade, eles não tinham percebido, o servo já estava ali com eles. Era o próprio Senhor Jesus. Ele tomou a toalha, ele tomou a bacia e a água e foi lavar os pés de cada um dos discípulos. E isso foi escândalo para todos eles e principalmente para Pedro, que era mais sanguíneo, e disse: Senhor, a mim o Senhor não vai lavar os meus pés. Isso é o trabalho do servo da casa, e não é o servo mais graduado, é o menos graduado. E Jesus, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Então façam como eu tenho feito, uns com os outros. A humildade é o que liga a igreja, a humildade é o que junta, a humildade é o que nos mantém uns perto do outro, é o que nos faz entender o outro, é o que nos faz... O nosso pastor Arnóbio, há muito tempo, ele nesse altar, ele chegou a dizer que crente não tem direito. Ele disse: crente não tem direito, crente tem em Jesus. Glória a Deus. E humilde é aquele que, como Jesus, é o servo doulos, é aquele que diz: eu não tenho direitos, eu tenho Jesus. Quando nos aferramos aos nossos direitos, nossas relações são conflituosas. Quando nos aferimos, nos apegamos àquilo que é o nosso direito, nós deixamos de exercer essa tão relevante virtude que nos aproxima tanto de Jesus. Aquele que disse lá em Mateus 11, lá pela altura do 28, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é o manso
e humilde de coração. Ele diz: aprendei de mim, aprendei a mansidão, aprendei a humildade. Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. E a verdadeira humildade, ela se confronta com a arrogância, ela se opõe à arrogância, ela se opõe ao orgulho. 2 Coríntios, vamos ver, 2 Coríntios 10, 12 e 20. Venha comigo. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 12 e 20. 12 e 20 diz: temo que, quando chegar, não vos ache quais eu vos quero. É Paulo falando. E que eu seja achado por vós, qual não me quereis, que de algum modo haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Era isso que tinha na igreja de Coríntios nesse momento. E Paulo, como humilde servo do Senhor, ele se coloca em oposição no seu comportamento e na sua abordagem àquilo que ocorria entre os irmãos daquela igreja, que eram muito espirituais. A igreja de Coríntios, ela tinha os dons do Espírito Santo. E como é maravilhoso os dons do Espírito Santo. Como é maravilhoso a gente ver alguém tremendamente usado com os dons do Espírito Santo. As igrejas ficam cheias quando ali tem a manifestação dos dons do Espírito Santo. Mas, queridos, como é triste quando, tendo, como a igreja de Coríntios tinha, a manifestação dos dons do Espírito Santo, faltavam as virtudes necessárias, faltava a humildade. E aí, por faltar essas virtudes, também haviam invejas, também haviam porfias, diz o texto, também haviam detrações, e mexericos, e orgulhos, e tumultos, e tantas coisas que haviam naquela igreja. Amados, também nos diz a lição que a humildade é uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Veja, a humildade se opõe ao orgulho, à arrogância. E também a humildade favorece a coletividade, ao que é coletivo, ao que é comum, no lugar daquilo que é individual. Somos uma sociedade individualista, cada um por si. Não é? Isso é muito conhecido, cada um por si. Uma sociedade individual, cada um busca o seu próprio sucesso. Um dia uma pessoa muito importante olhou para mim, o jovem crente, ele olhou para mim porque eu estava conversando com ele, falando acerca de alguém, defendendo alguém. E aquela pessoa que era uma autoridade olhou para mim e disse: aprenda uma coisa, meu rapaz. E eu olhei para ele para ouvi-lo. E ele me disse: aprenda uma coisa comigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Essa lição eu não quis aprender. Mas por que eu não quis aprender? Porque a palavra de Deus, ela nos leva por outro caminho. Veja João 17, 21 a 23. Evangelho do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Segundo escreveu João, capítulo de número 17. Vamos ver a palavra do Senhor. João 17, a partir do verso 21, diz: que todos sejam um, assim como tu, ó Pai. É Jesus fazendo a oração sacerdotal. Que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus é um com o Pai. E ele está orando ao Pai para que também nós sejamos um. Um com ele e um entre nós, um corpo. E ele vai dizer no verso 22, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aquela glória que Jesus desfrutava junto ao Pai. Antes da encarnação, Jesus está agora dando aos discípulos esse mesmo privilégio, essa mesma glória de estar na presença do Pai e ser um com Ele. Verso 17 e 23 diz: neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste
a eles, assim como me amastes a mim. Jesus está falando de unidade. Jesus está falando de ser um. Esse Jesus humilde, esse Jesus que se esvaziou, esse Jesus que é um com o Pai, está pedindo ao Pai que nós, Igreja do Senhor, também sejamos um com Ele. E a gente vai ver isso no verso João 14. Quero que você volte comigo ao texto Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo de número 14. Vamos ver aqui na Bíblia. João 14. João 14, quando Jesus está conversando com os discípulos, e ele vai declarar, verso 20, e naquele dia, João 14, 20, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que coisa tremenda. Eu no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Vamos continuar o texto. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Deus em nós e nós em Deus. Unidade. A humildade, ela favorece a coletividade. Ela favorece o que é comum. Ela favorece a unidade do corpo de Cristo Jesus. Também a gente precisa perceber a importância da humildade para a harmonia nos relacionamentos. Ela promove um relacionamento harmonioso no corpo de Cristo. E eu quero que você veja comigo 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Vamos ver a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso de número 25. 1 Coríntios 12, 25. Vamos ver a palavra do Senhor. 12, 25 de Coríntios, diz assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. É quando tem humildade que a divisão desaparece. É quando eu não busco meus direitos, eu não me aferro aos meus direitos, que a união favorece, que a união é favorecida. Imagine um casal. Um casal quando tem conflitos. Quando é que um casal não consegue se resolver? Quando cada um se apega aos seus direitos. Aí o perdão não acontece. Aí a harmonia não acontece. Porque cada um tem os seus direitos. A humildade, ela favorece a união, a coletividade. E ela abre mão dos seus direitos. É Coríntios 13 que diz que o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não procura, o amor é humilde, está lá em Coríntios. E porque ele é humilde, ele abre mão. E por que ele abre mão? Porque ele ama o outro, ele quer estar perto do outro, ele quer estar junto do outro. Glória a Deus. E aí, ainda falando da humildade, ela é uma virtude do Espírito Santo. 3,16 da carta de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso. 3,16 diz a palavra do Senhor. Ora, para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Gálatas vai mostrar essa realidade ainda com mais clareza. E eu quero ver com você, carta aos Gálatas 5,16. Tome comigo a Bíblia, 5,16 diz, porém, andai pelo Espírito, e não haver de cumprir a cobiça da carne. A carne não quer saber de humildade. 17 diz, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne é individualista.
18 diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a carne que é autossatisfação, idolatria, feitiçarias, inimizades, né, as brigas, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. A carne individualista, ela divide. 21 diz: invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas contra as quais vos previno, como já antes vos prevenis. Vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O 22, aí Paulo começa a mostrar a ação do Espírito no crente, a ação do Espírito naquele que está no Pai, a ação do Espírito naquele que quer viver segundo os padrões da palavra de Deus, aquele que se abre para a nova vida em Cristo Jesus, para um novo nascimento em Cristo Jesus. 22, o fruto do Espírito é amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. O 23, mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito produz essa humildade. O Espírito produz este amor que é humilde. O Espírito produz esse amor que promove o outro, que quer o bem do outro, que abre mão dos seus próprios direitos, que favorece a unidade. Queridos, humildade é a primeira virtude. A gente vai agora caminhar para a segunda virtude, falando acerca da mansidão. Assim como há a humildade que liga, que junta ao corpo, tem a mansidão que administra relacionamentos, a mansidão que vai administrar situações adversas que vão acontecer nos nossos relacionamentos. E o primeiro ponto diz que a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão transmite que conceito? Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Tudo isso se parece com amor, não é? Tudo isso vem do amor. É quando há em nós o fruto do Espírito. É quando há em nós aquele caminho mais excelente que Paulo apresenta lá em Coríntios 12, que a gente vai poder manifestar essa ternura, essa gentileza, essa cortesia, essa paciência, essa mansidão. Fruto do Espírito. E o que dizer como exemplo de mansidão? Jesus. Não tem exemplo melhor do que Jesus. Exemplo de mansidão. A gente vê Jesus manso quando os fariseus tramam contra a sua vida. A gente percebe a mansidão de Jesus quando ele é interrogado por Pôncio Pilatos, ele fica em silêncio. Ele não favorece a discussão, ele não acusa os seus acusadores. Pilatos vai discernir que Jesus é inocente, não porque Jesus acusou quem o acusava. Jesus permaneceu em silêncio. Jesus estava ali cumprindo aquilo que diz Isaías 53, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca, a sua humildade falava por ele, a sua mansidão falava por ele. Jesus, exemplo de mansidão. E há um outro exemplo de mansidão que a lição traz, que é a pessoa histórica de Moisés, não é? A Bíblia nos diz lá em Números 12:3 que Moisés era o varão manso, mais humilde da terra. Eu fico pensando em Moisés manso, mas eu fico pensando em um Moisés manso fruto de um trabalhar de Deus. Porque veja só, lá no Egito, quando Moisés era mais jovem, logo quando ele estreia, né, depois que ele passa pela faculdade do Egito, que ele é criado como filho da filha de Faraó, Moisés, ele sai então para ver o povo, para ver a terra, e sabendo que ele era judeu também, que ele era de Israel, que ele era do povo de Deus, a Bíblia vai nos mostrar que esse Moisés, ele se... Em Êxodo, vamos ver um texto aqui em Êxodo, Êxodo capítulo de número 2. Aconteceu, 2:11, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, já formado, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Para um lado e para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Não parece uma pessoa muito humilde, né? Nem muito mansa. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e o que é que ele faz? Ele agride o egípcio a ponto de o matar, sendo ele um príncipe. Veja o verso 13. A sair no dia seguinte, e eis que agora 2 hebreus
contendiam e perguntou ao que fazia a injustiça: por que feres o teu próximo? E aí responde o hebreu: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. Ele foge do Egito, vocês conhecem a história, e vai para lá em Midian. Quando ele chega em Midian, vamos ver o que acontece. Ali ele chega no poço e as filhas do sacerdote de Midian, Jetro, estão ali para dar água de beber ao rebanho de Jetro. Mas os pastores que estavam ali, eles estavam impedindo que aquelas mulheres pudessem fazer o seu trabalho. E o que faz Moisés? Ele as defende, ele se levanta e ele enfrenta aquela situação. Não parece uma pessoa muito mansa. Como é que Moisés agora aparece em Números, no capítulo 12, verso 3, apontado como alguém humilde? Eu fico me perguntando, o que aconteceu com Moisés? Eu vou te dizer o que aconteceu com Moisés. Moisés andou com Deus. Moisés passou experiências com Deus. Moisés foi trabalhado pelo Senhor. Esse Deus que se revelou a Moisés na sarça, esse Deus já vinha trabalhando com Moisés desde o Egito. Quando Moisés passa 40 anos ali no deserto, Deus estava trabalhando esse Moisés. E esse Deus que se relacionava com Moisés foi transformando Moisés no homem mais humilde da terra. Sabe por quê? Porque Deus é humilde. Esse Deus que é humilde, Ele nos faz sermos humildes como Ele. Isso é um agir do Espírito de Deus na nossa vida. Quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés, Moisés ele não reage contra Arão e Miriam. É Deus quem vai defender Moisés. É Deus quem vai dizer de Moisés, porque o Moisés não diz nada. É Deus quem se coloca em defesa de Moisés. Olha que mudança que houve em Moisés. Ele não procurou os direitos dele. Ele não disse: eu sou aquele que Deus levantou. Não, ele se coloca simplesmente na presença do Senhor. E é Deus quem defende Moisés. Acho que Romanos fala isso, né? É Deus quem nos defende. É Deus que se coloca ao nosso lado. É Deus. Nós não precisamos ser agressivos. Nós não precisamos... A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Essa parte é difícil. A gente se irar e não pecar, acho que é um exercício muito difícil. Mas é o que diz a palavra. Irai-vos. A gente é feito de carne, né? Eu sou sanguíneo, colérico, eu sou fleumático, eu sou alguma coisa, né? Nós somos a química emocional está em nós. Em um dado momento essa química vai... o vulcão vai subir. E aí o que é que você tem que fazer? Não pode pecar. E agora? Senhor, me dá domínio próprio. Lá em Gálatas, né? Fruto do Espírito. Senhor, fruto do Espírito chega para o quê? Para controlar, para administrar a marcha do carro. Sabe? A velocidade está demais, aí tem que ter marcha, tem que ter o freio. É o controle do carro agora. Muitas vezes nos nossos relacionamentos, o nosso temperamento quer nos dominar. Quer dominar a situação. Aí o Espírito de Deus, que está em nós, que vive em nós, que habita em nós, começa a agir na nossa vida. De tal maneira que numa situação em que deveríamos nos defender, a gente não se coloca em nossa própria defesa. Mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele faz a nossa defesa. Por isso, queridos, precisamos viver essa virtude. Ela é necessária. Ela é necessária para a nossa vida, ela é necessária para o nosso caminhar na igreja. A verdadeira mansidão. Eu quero ver com você Romanos 12, do 12 ao 14, para a gente falar um pouquinho da verdadeira mansidão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, 14, diz assim: na esperança, sede pacientes, na tribulação, perseverai na oração. É difícil na tribulação a gente pensar em orar. É difícil. Tem gente que na hora da tribulação, misericórdia, Jesus, o barco vai a pique. Ele grita, ele conta para todo mundo, põe a rede social, pede ajuda, só não ora, só não conta para Jesus. Não é? Na esperança, sede paciente, na tribulação, perseverai na oração. Os santos nas suas necessidades, aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Aos que vos perseguem, essa é difícil, abençoai e não amaldiçoeis. Glória a Deus. E sabe por que eu não gosto de novela? Porque se tem uma coisa que a novela ensina, é você odiar. Você nem percebe, está odiando.
Toda novela tem aquela pessoa que é o vilão, ou a vilã, né? E aí o protagonista sofre, sei lá, 60, 70, sei lá quantos capítulos tem a novela. No último dia, aí o Brasil todo para, como já aconteceu, porque é o último capítulo da novela, é o dia que é hoje. É hoje. E quem assiste aquele negócio fica também odiando e nem percebe. E nem percebe que passou a odiar. E aí ele está indo de encontro ao que ensina a palavra de Deus e aquilo que é fruto do Espírito. E nós encontramos aqui, aos que vos perseguem, abençoai. Não se parece com as novelas. E não amaldiçoeis. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu me recordo de uma irmã que ela me procurou, dizendo, olha, na minha casa teve um problema. Qual foi o problema? As bicicletas que tinham lá, a minha, do meu marido, da minha filha, foram levadas. Pularam o muro e levaram. E eu sei quem fez isso. Havia lá uma situação perto da sua casa, com pessoas perigosas, e ela angustiada, foi lá, porque eram próximos, e ela disse, olha, mas vocês estão fazendo isso com a minha família, nós somos vizinhos. E depois ela ficou com mais medo ainda, porque estavam agora circulando sua casa. E ela, muito aflita, nos procurou para uma conversa, para uma orientação, e nós fizemos ali uma oração. E apresentamos aquela situação ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Deus tomasse providência. Porque a palavra diz que dele é a vingança, que dele vem a providência, que dele vem o cuidado. E o que aconteceu? Dias depois, ela me procurou feliz e disse, a bicicleta apareceu e o Senhor já resolveu todas as coisas. Queridos, mansidão, a verdadeira mansidão, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis, para que a gente possa, inclusive, exercitar a conciliação. Jesus, quando perguntado pelos seus discípulos, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Uma pergunta interessante, não é? Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Aí Jesus olha para ele e diz, olha, perdoa ele 7... A pergunta era 7 vezes, né? 7 vezes está bom, Senhor? Porque é o número da perfeição. Jesus falou 70 vezes 7. Ou seja, perdoa teu irmão tantas vezes quantas ele te ofender. Tantas vezes quantas ele te fizer o mal. Às vezes a gente não entende certas coisas. E só vamos entender quando vamos à presença de Deus. Eu me recordo que na minha caminhada de fé, um dia eu fui orar ao Senhor e eu reclamei com Deus. Disse, Senhor, eu estou no meio do teu povo e eu sei que alguém me aperta, outro me dá uma canelada. Porque, olha, ser crente em casa é fácil. Ser crente em casa é fácil, mas você fica lá, olha, copo d'água, um suquinho, não é? Ser crente em casa é uma maravilha. Assistindo a live, a aula aqui, né? Ninguém vai lhe aperrear, tá certo? Mas Deus não nos fez para vivermos separados, Ele nos fez para vivermos unidos como um corpo. Mas quando você vem para o corpo, para estar no rebanho, tem umas ovelhas que dão coice, tem umas ovelhinhas que pisam no pé da gente. E um dia, depois que tinham me pisado, tinham me machucado, eu fui falar com Deus. Senhor, olha Jesus, aqui minha situação, Senhor. E aí o Senhor me ouviu, e eu reclamei. Um outro dia eu fui de novo, reclamei, Deus nunca me respondeu. Um dia Deus me respondeu. E Ele me disse, meu filho, eu estou te dando a maior oportunidade da sua vida. Eu disse, de quê, Senhor? De ficar com o pé inchado, com a canela machucada, porque alguém me chutou? E o Senhor disse, não, eu estou te dando a oportunidade de ser mais parecido comigo. Eu estou te dando a oportunidade de fazer aquilo que eu ensinei lá na cruz. Eu não disse, Pai, manda um furacão e acaba com tudo. Mas eu disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu estou te dando a oportunidade de exercitar o teu coração. Porque coração que não é exercitado, coração da gente é um músculo, ele bate todo o tempo, graças a Deus que bate, né? Ele está batendo, você nem percebe, mas ele está trabalhando, mas ele é um músculo. Se o coração para de funcionar, ou se o músculo para de funcionar, ele tende a atrofiar, ele perde a sua força, ele perde o seu vigor.
E o Senhor me dizia, eu estou te dando a oportunidade de você exercer o músculo do seu coração. Senhor, como assim o músculo do coração? Você exerce, meu filho, o músculo do seu coração quando você é manso, humilde e perdoa. Toda vez que você receber uma canelada, aproveita e perdoa. Você vai ficando mais parecido comigo. Eu digo, oh glória, eu já entendi tudo, Jesus, oh glória. E aí quando eu sabia que eu encontrava alguém que já não olhava, me olhava assim meio atravessado, porque tem gente que a gente não agrada a todo mundo, fazer o quê, né? E eu dizia, já está perdoado, em nome de Jesus, oh glória, já tem crédito. E eu aprendi outra coisa, que ninguém me deve tanto quanto eu devo a Deus, oh glória, ninguém. Lá no Mateus 6, quando os discípulos dizem, Senhor, nos ensina a orar. Jesus vai dizer, Pai nosso que estás no céu, ele dá aquele esboço de oração. Em dado momento ele ensina, e perdoa as nossas faltas, as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós, olha, perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A nossa vida cristã, ela é uma cruz, ela é horizontal, nos relacionamos com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e vertical. O outro braço da cruz, e o teu próximo, como a ti mesmo. Então, assim como eu preciso de perdão e eu devo muito, o salário do pecado é a morte, eu preciso perdoar aquele que me fez alguma coisa contrária, aquele que me machuca, aquele que me magoa, e fazendo isso, eu vou ficando mais parecido com o Mestre. E fazendo isso, eu vou exercitando o músculo do coração. Sabe o que é ser igreja? Ser igreja é você sentar muitas vezes perto de quem não gosta de você, de quem não vai muito com o seu jeito. Oh glória! Porque, irmãos, amar aqueles que nos amam, Jesus ensina isso. Que virtude há nisso? Amar aqueles que me abraçam, amar os meus filhos, tem coisa mais fácil do que amar os meus filhos, amar a minha esposa, amar papai, amar mamãe. É fácil. Difícil é amar aquele que aborrece a gente. Aquele que o colega, enquanto Zé Fulano estava ali, ó, mandando ver. Aí é a hora de exercitar. Amém? Essa mansidão e o amor. Porque a mansidão, ela é um desdobramento do amor. E a última coisa, e eu já vou falar para a gente encerrar o tempo, a longanimidade. A longanimidade é aquilo que nos leva a ser tolerantes. E eu já estava, de certa forma, transitando da mansidão para a longanimidade. É aquilo que nos leva a ser tolerantes. Como é que eu vou ser longânimo? Como é que eu vou ser tolerante? Olha, eu quero encerrar, e caminhando para o encerramento, te dizendo o seguinte. Lá no mundo do trabalho, eles falam do QI, o coeficiência de inteligência emocional, QI. Lá nos anos 60, 70, na década de 90, se falava muito da inteligência, coeficiente de inteligência. E até que alguém percebeu que havia algo mais relevante que só ser inteligente. Era ser inteligente emocionalmente. Ter inteligência emocional. Num trabalho valoriza muito isso. E eu quero te dizer que mais do que ter inteligência emocional, nós precisamos ter inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é gerada em nós pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. Ele produz em nós a capacidade de suportar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos maldizem. Quando Jesus fala de dar outra face, ele está falando de ser longânimo. A palavra nos mostra um Deus longânimo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são, Jeremias, Lamentações, são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada amanhecer. É um Deus de misericórdia que nós servimos. Um amigo meu, ele gosta de dizer uma frase, ele diz assim, olha, a graça, ela faz a gente ter de Deus o que a gente não merece. Porque a gente merece o inferno, a condenação, o salário do pecado é a morte. A graça nos faz ter aquilo que a gente não merece. E a misericórdia de Deus, a misericórdia faz com que a gente não tenha aquilo que a gente merece. Então, a graça nos dá de presente a salvação. E a misericórdia de Deus nos guarda da condenação. Isso através de Cristo Jesus. É um Deus longânimo. Nós não servimos a um Deus que está com mata-mosca lá no céu, procurando aqui na terra quem faz algo de errado para pá! Né? Um Deus que está lá, os gregos diziam que lá no Olimpo, o rei do Olimpo, que era Zeus, estava com um raio na mão assim e podia fulminar um.
Nós não servimos um Deus assim. Nós servimos a um Deus que ama o homem. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Olha aqui Deus longando no mundo pecador. Que deu o seu Filho unigênito, o melhor que ele tinha. Deus amou o mundo, eu e você, com os nossos defeitos, com os nossos temperamentos, com os nossos erros, de tal maneira. Que maneira foi? Não foi um amor assim teórico, não. Ele prova, diz a palavra, o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. De tal maneira ele deu o seu Filho, para que todo aquele, ele não exclui ninguém, sabe? Ele não exclui o fleumático, ele não exclui o colérico, ele não exclui aquele que se ira, ele não exclui aquele que esbraveja, ele não só quer os bonzinhos, ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Lá em Lucas, capítulo 15, Jesus é visto sentado com publicano, com prostituta, com gente de má fama, e os fariseus olham e dizem, olha aí, ele diz que é Deus e está ali, ó, ele diz que é santo, que é o Messias, que é o Filho de Deus, mas está ali sentado. Jesus era assim, ele era sempre visto com gente desqualificada, aqueles que a sociedade não queria ver, aquele que o fariseu nem cumprimentava. Jesus estava ali com eles, mas não porque ele concordasse com o erro deles, mas porque os amava. Ele disse, eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido. Longanimidade, humildade, mansidão. Olha, pense nos relacionamentos como um caminho onde tem cascas de banana. E você vai passar e tem uma casca de banana, e você não vê, pisa e cai. Machuquei-me. Da outra vez, você vai de novo, uma situação similar, outra casca de banana, você pisa e cai, e se machuca. E até machuca alguém. Quando você se volta para o Senhor e diz, Senhor, me transforma, muda quem eu sou. Faz uma transformação em mim, me dá o fruto do Espírito, gera em mim, Senhor, o teu caráter, gera em mim o teu coração. Me dá um novo coração. O que vai acontecer comigo? É que agora, quando eu passar pelo caminho, está lá a casca de banana e eu vou vê-la, porque o Espírito Santo faz a gente abrir luz para os nossos olhos. A gente começa a enxergar pela palavra de Deus. E a gente vê, isso aqui é uma casca de banana. Aí você diz, eu vou me abaixar, não vou pisar nela. Vou pegá-la, casquinha de banana, eu não mais. Vou colocar na lixeira. Nem caio e nem deixo ninguém cair. Queridos, que o Senhor a todos abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade do nosso pastor Arnóbio, ao Lineck, nosso superintendente de escola dominical aqui no campo. Agradecer a equipe, a Maiara, que com muita paciência, com muito carinho e amor, esteve aqui nos assessorando. A você, querido internauta, meu irmão em Cristo. Eu espero poder ter te ajudado de alguma forma. Que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, quero te agradecer, Senhor, pela alegria e oportunidade de estarmos aqui conversando acerca da Tua palavra, acerca das virtudes da humildade, acerca, Senhor, da mansidão e da longanimidade. Coisas que nós precisamos tanto, coisas que são tão necessárias para o nosso relacionamento contigo, nosso relacionamento com o outro. Pai querido, Pai santo, que sejamos humildes não apenas quando estamos na Tua presença, mas que sejamos humildes, Senhor, na presença dos nossos irmãos e na presença daqueles que não são nossos irmãos em Cristo. Nos faz exercer, Senhor, a mansidão em todo o tempo, a mansidão que o Senhor exercia de forma tão bela, tão maravilhosa. Produz em nós, Senhor, essa mansidão e nos dá a longanimidade, Senhor, que gera paciência, que nos faz, Senhor, entender o outro, que nos faz, meu Deus, querido, exercer o perdão, exercer, Senhor, a tolerância. Pai, um corpo que te agrada, um corpo contigo,